Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos em mais um comentário da nossa lição bíblica da Escola Dominical, dessa vez lição número 11, onde iremos tratar do juízo final. Bom, essa lição nós vamos fazer de uma forma diferente. Nós iremos fazer um comentário sequencial e ao final eu farei um resumo, e na conclusão desse comentário nós faremos exatamente ponto a ponto de cada tópico, uma síntese, ok? Então nós faremos um comentário direto dos principais pontos sobre o juízo final e terminaremos então com a conclusão de cada tópico e subtópico da lição, ok? Vamos lá então, está aqui a lição número 11, o juízo final. Aqui estamos divididos em 3 tópicos essa lição. Os eventos que antecedem o juízo final, o juízo final propriamente dito, e tópico 3, as bases do juízo final. Então isso aqui nós temos o esboço e nós começamos aqui nessa parte onde falaremos que o juízo final ele está no final da segunda ressurreição. O que é a segunda ressurreição? É a ressurreição de todos os mortos, de todos os tempos, de todas as eras, desde o tempo de Adão para cá, todos os mortos ressuscitarão, principalmente os mortos ímpios. Por quê? Segunda ressurreição? Porque a primeira ressurreição, nós veremos aqui nessa imagem, a primeira ressurreição é separada da segunda por 1000 anos. Então, quem faz parte da primeira ressurreição? O arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão, eles já fazem parte da primeira ressurreição, e os mártires da grande tribulação, que nos diz lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, nos diz que os mortos, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos, e essa é a diferença entre a primeira ressurreição, que é para os salvos, e a segunda ressurreição, que está aqui, que é para todos os mortos, os perdidos de todas as épocas. Então, essa é a diferença. Lembrando que na primeira ressurreição, nós falamos que todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós temos aqui Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 1. Ele diz que, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. A diferença na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, correto? Esse tribunal será exatamente para conceder o bem. Porque em Coríntios capítulo 5, Paulo diz que todos deverão comparecer para receber o bem ou o mal. Então a primeira ressurreição recebe-se somente o bem, porque somente salvos vão comparecer diante do tribunal, e o juiz, que é Cristo, concederá o bem, que nós chamamos de galardões, as recompensas que nós dissemos aqui, correto? Então não há condenação nesse ato. Já na segunda ressurreição, que ela é separada da primeira por 1000 anos, que 1000 anos é isso? Nós falamos na lição passada, exatamente o milênio. Então, durante o governo de Cristo sobre a terra, o milênio, nós temos 1000 anos que separam a primeira ressurreição dos justos e a segunda ressurreição dos injustos, dos ímpios. Ok? Então, vamos aqui. Sabemos então que a primeira ressurreição, ela vão comparecer diante do tribunal para receber recompensa. E a segunda ressurreição, todos perdidos, nós chamamos o juízo do grande trono branco, que é o juízo final, né? Que aqui está falando exatamente da segunda morte, porque serão lançados no lago do fogo, essa é a segunda morte. E neste juízo, o que nós temos aqui? Apocalipse capítulo 20, versículo 12, João, ele nos escreve aqui que ele viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida, correto? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, que nós temos o comparecimento para julgamento de obras,
para que eles então aqui possam receber uma sentença diante do juiz, correto? Quem é esse juiz que está sentado sobre o trono, que vai fazer esse julgamento? Então sabemos que Deus é o juiz e concedeu a Cristo julgar todos os mortos. E aqui nós temos que eles serão julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Vejamos aqui. Como se dará esse juízo? Nós imaginamos pessoa a pessoa. Na verdade, esse sistema judicial que nós vemos aqui é muito semelhante ao sistema judicial que nós temos na nossa lei. Então, ou seja, os que morreram sem Cristo estão no inferno aguardando o julgamento. Podemos comparar a exemplo de alguém que cometeu um crime, ele vai ser preso em flagrante ou não, tendo-se provas, mas primeiramente ele vai para uma delegacia, onde o delegado vai abrir-se um inquérito para apurar aquele crime, mas enquanto não se prova a culpa, ele não seja julgado por um juiz, esse preso ele vai ficar ali naquela delegacia aguardando o seu julgamento enquanto as provas são levantadas, enquanto é arrolado no processo ali os indícios que ele cometeu aquele crime, correto? Logo depois de terminar o inquérito, o delegado vai remeter isso para a justiça, onde o promotor vai oferecer a denúncia e assim esse preso será julgado e o juiz, dando a sentença final, ele vai ser transferido para uma penitenciária onde irá cumprir a sua pena definitiva. Então, ou seja, delegacia, uma prisão temporária, penitenciária, cumprimento de uma prisão definitiva. Então, o que nós temos? Inferno, um local de sofrimento, de condenação temporária, e lago de fogo, um local de cumprimento de pena e sentença eterna. Por isso nós temos que ninguém ainda está no lago de fogo, mas as pessoas que morrem sem Cristo estão no inferno aguardando o quê? O juízo do grande trono branco. Vejamos aqui que também vale a pena observar que nós imaginamos que cada um vai chegar diante do trono e Deus vai mostrar. Na verdade, quando Paulo fala que a lei da consciência vai nos acusar ou vai nos inocentar, nós sabemos que quem está no inferno já tem consciência que será condenado, pois o inferno já é o antecedente de uma condenação. Então não tem como alguém estar no inferno e ter expectativa de ser salvo. Então, esse comparecimento diante do trono branco é exatamente o momento que todos os que morreram sem Cristo já sabem que serão condenados, eles vão comparecer e os livros são os livros das obras que simplesmente estão registrados ali, todos os delitos, todas as iniquidades, simplesmente como provas, mas as pessoas vão comparecer só para receber a sentença. Não esperamos que Deus vai julgar os bilhões e bilhões, um a um, enfileirados, julgando um e tendo que justificar para cada um. Não, isso porque os livros já estão registrados e a própria consciência dessas pessoas, por estarem no inferno, já sabe que serão lançadas no lago de fogo. Então isso descarta uma eventual posição que cada um vai se assentar e vai aguardar um longo e demorado julgamento. Não, as pessoas já têm consciência e já até têm convicção da sua sentença que será condenatória ao lago de fogo. Então vejamos aqui mais uma ilustração. Além dos mortos ímpios, nesse juízo quem mais será julgado? Satanás e seus anjos. A verdade é que Jesus nos diz aqui em Mateus 25:41 que o lago de fogo ele está preparado para o diabo e seus anjos. E 2 Pedro 2:4 e Judas versículo 6 nos fala que aos anjos que não guardaram o seu principado, não guardaram o seu domicílio, Deus os guardou em abismo de trevas para o juízo do grande dia. Então aqui nós vemos que Jesus nos falou isso, né? O fogo eterno foi preparado para quem? Para o homem? No princípio não, foi para o diabo e seus anjos. Porque antes da criação do homem, o diabo e seus anjos já receberam a sentença, eles já estão aguardando simplesmente esse juízo para irem para o local eterno de sofrimento.
Então nós vemos que foi precipitado o grande dragão, que é a serpente, e todos os seus anjos, né, Satanás e seus anjos foram lançados na terra. Então vejamos aqui, me acompanham, da mesma forma que as pessoas que morreram sem Cristo estão no inferno, local temporário, os anjos caídos com Satanás, muitos deles estão presos em abismo de trevas, ou seja, são prisões espirituais onde esses seres estão. Inclusive nós vemos no Apocalipse que um anjo que tem a chave do poço do abismo soltará alguns desses seres espirituais do mal, de Satanás, para poder atacarem as pessoas por 5 meses. Nós vamos ver isso, e isso nos fala no Apocalipse. Mas esses anjos estão aguardando o juízo do grande dia. Então a expectativa de algum desses anjos serem salvos também não, da mesma forma, se já estão presos, se já estão condenados, estão aguardando simplesmente o juiz decretar a sentença. Isso acontecerá no dia do grande trono branco. Então quem irá para o lago de fogo? Irá Satanás e seus anjos. Então nessa ordem, o que nós podemos ver aqui? Quem será lançado no lago de fogo e enxofre? Então vejamos bem, quem será lançado? Quem vai inaugurar esse local? A besta, o falso profeta, fará a inauguração do lago de fogo, correto? Depois da besta e o falso profeta, depois de 1000 anos, nós vamos ver que Satanás e seus anjos serão lançados e vão se encontrar no lago de fogo. E no dia do juízo também, todas as pessoas não salvas, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, esses também serão lançados no lago de fogo. Então, quem estará? Essas 3 classes aqui: a besta e o falso profeta, Satanás e seus anjos, e todas as pessoas não salvas. Bom, no juízo final, se eles vão ser lançados no lago de fogo, aquelas pessoas que nasceram durante o milênio, aquelas pessoas que chegaram ao final do milênio, automaticamente vamos ter a próxima lição, que vai falar já da eternidade. Então nós vemos que o justo, que vai se comparecer também um tribunal nesse grande trono branco, ele vai receber a entrada, ou seja, vai entrar na Nova Jerusalém, que é a cidade celestial. Ok? Então, muito bem. Em síntese, esse é o grande juízo final, correto? Então podemos defini-lo dessa forma. E a lição agora, como eu disse, é bem resumida, e para você também não ficar talvez desorientado, porque eu falei de forma contínua, eu gostaria agora de pincelar tópico por tópico. Vejamos então, para nós concluirmos essa lição no dia de hoje. Então temos aqui os eventos que antecedem o juízo final. Quais são os eventos? A última revolta de Satanás, chamada Gog e Magog. Nós vemos que no finalzinho, que passou os 1000 anos, Satanás vai ser solto da sua prisão, tá certo? E ele vai reunir as nações, e essas nações então que se aceitarem essa rebelião de Satanás, mas diz a Bíblia que descerá fogo do céu e destruirá todos aqueles que se rebelaram. Automaticamente morrerão, irão para o inferno, correto? E nesse momento, Satanás, que é um ser espiritual que não vai morrer mediante o fogo que Deus fará cair sobre os rebeldes no final do milênio, ele não morre pelo fogo que matará esses rebeldes juntamente com Satanás. Satanás, como um ser espiritual, será lançado onde? Diretamente no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Ok? Bom, tópico 2, o juízo final. O que é e quando se dará? Então, o juízo final é o último grande juízo, onde todos os mortos de todas as eras comparecerão perante Deus para receber a sentença ou a condenação eterna, ou a vida eterna também, por que não dizer, porque temos pessoas que vão ressuscitar ao final do milênio para também comparecer ante o tribunal, porque nós vimos que Paulo diz que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, todos, uns para receber o bem, outros para receberem o mal, correto? Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, quando se dará? Depois do milênio.
Quem será o juiz? Deus é o grande juiz que outorgou a Cristo o poder e a autoridade para julgar vivos e mortos. Quem terá de prestar contas ao justo juiz? Quem terá? Então, todas as pessoas ímpias que morreram sem Cristo, tá certo? Satanás, que será lançado, que a sua sentença já está definida, e os seus anjos, porque a Bíblia nos diz que Deus os guardou em abismo de trevas, ou seja, já reservou para o juízo do grande dia, correto? Então, esses terão que prestar contas ante ao justo juiz. E por fim, tópico 3 nos fala que os livros serão abertos. Que livros são esses? Livro das obras e livro da vida. Livro das obras, os pecados, as transgressões. Livro da vida é somente o nome. No livro da vida, lembremos que o livro da vida não tem pecado escrito. Somente um novo nome que nós receberemos no céu, no qual Deus nos dará um novo nome. E esse novo nome estará escrito no livro da vida e Deus vai nos chamar por esse nome no livro da vida. Ok? Então os livros serão abertos. E qual é a sentença? Então, finalizando, nós falamos a sentença será, então, nesse grande juízo. Qual será a sentença? Satanás e seus anjos, lago de fogo, tormento por toda a eternidade. Aqueles que rejeitaram a Deus e a Cristo, e todos os ímpios, todos os mortos de todas as eras, desde Adão, esses também receberão a sentença condenatória, serão lançados no lago de fogo. Da mesma forma, quem chegou ao final do milênio, debaixo do governo de Cristo, que nasceram durante o milênio ou que morreram debaixo do governo da bênção de Cristo, esses também ressuscitarão e vão comparecer no tribunal e herdarão a vida eterna. Então, essa é a recompensa, ao passo que a sentença será a condenação e a morte eterna, porque morte nesse sentido que se diz a segunda morte, a palavra morte no grego é thanatos. Thanatos significa separação. Então, por que se chama segunda morte? Porque fala-se da separação eterna de Deus. E o homem, separando-se de Deus, ele está morto. O homem sem Deus, ele está morto. Então, por isso que o lago de fogo representa a segunda morte, porque é a separação eterna de Deus. A primeira morte é a morte física e a segunda morte é a morte eterna espiritual, é separação para sempre da presença e banidos da glória do Senhor e do seu poder. Ok? Bom, bem breve, né, esse comentário, mas se você ainda tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, pode também nos enviar a sua pergunta e nós responderemos aí. Inscreva-se no nosso canal e nós estaremos aqui prontos para poder contribuir de alguma forma. E eu agradeço a sua atenção, que Deus te abençoe e te dê um final de semana excelente e uma boa aula diante dos seus alunos. Muito obrigado.